qual é a melhor linguagem que um treinador tem que expressar dentro dos seus treinamentos e seminários? Se você quer saber sobre isso, então fica aqui comigo. Olá, eu sou Marcelo Lima, treinador de inteligência emocional, e nesse vídeo eu quero falar para você exatamente qual que é a melhor linguagem para que um treinador se expresse, que seja de forma assertiva e que ajude verdadeiramente as pessoas a transformarem as suas vidas. E essa resposta, ela não é uma resposta assim muito prática de dar. Por quê? Porque a linguagem, ela vai desde a linguagem verbal e da linguagem não verbal, que é a linguagem corporal. Eu vou começar primeiro aqui pela linguagem verbal. Num outro vídeo eu falei sobre os 7 arquétipos de um treinador. E dentro desses 7 arquétipos, o primeiro arquétipo é o do alfa. Então, naturalmente, quando as pessoas veem uma pessoa em cima de um palco com um microfone, o treinador ele já é o alfa da galera ali, tá certo? É o alfa da plateia, é o alfa perante a sua equipe, ele é o alfa. E com isso, o que acontece? Na linguagem verbal, ali em cima do palco, ele vai ter uma linguagem imperativa, uma linguagem que ele vai direto ao ponto, tá certo? Quanto mais ele tem objetividade, clareza na sua linguagem, melhor. Então é isso que é muito importante nessa linguagem que vai expressar bem, é uma linguagem direta ao ponto, dizer exatamente o que acontece. Por quê? Porque quando você traz principalmente no começo do processo, tá certo? Quando você traz essa linguagem mais imperativa, você eleva o que nós chamamos do arquétipo do imperador, que é o arquétipo que traz autoridade. Porque quando você fala com firmeza, clareza, objetividade do assunto que você está expondo e se expressando, você mostra que domina o assunto. E isso é muitíssimo importante para um treinador. Essa é a linguagem inicial. Dentro dos pilares que a gente tem na estrutura de um treinamento, a gente começa com o pilar fundamentação. Nesse pilar fundamentação, a gente tem que vir com essa linguagem imperativa. Depois, quando a gente vem na identificação, também com a linguagem imperativa. Quando a gente começa a entrar no processo de transformação, essa linguagem pode ser modificada. Então, para você entender, agora a gente vai mudar um pouquinho essa linguagem. Em vez de ser uma linguagem clara, objetiva, bem específica, com autoridade, a gente, quando vai fazer um processo de transformação, a gente usa, por exemplo, agora vamos lá, se for uma dinâmica de forte impacto emocional física, a gente ainda tem que continuar no processo de linguagem imperativa, direta e objetiva. Agora, se você for usar para fazer transformação um script, por exemplo, de condução, quando a gente fala condução e script, só para você poder entender, dentro dos scripts que a gente monta, eu também falei num outro vídeo aqui, a gente usa muito Jornada do Herói, a gente usa filmes, a gente usa uma série de coisas que a gente coloca dentro desse script e ferramentas. E quais ferramentas que a gente coloca nesse script? A gente usa a ferramenta de PNL. Essa ferramenta de PNL a gente faz as pessoas utilizarem o máximo dos seus sentidos sensoriais. A gente usa a ferramenta de hipnose, que na hipnose, o que é que a gente usa na hipnose? A gente usa a linguagem de Milton Erickson, que a gente chama de linguagem ericksoniana. A gente usa essa linguagem que é muito importante. Essa linguagem, ela deixa de ser uma linguagem imperativa. Porque o Milton Erickson, ele sempre trabalhou muito com metáforas, sempre trabalhou com uma linguagem mais genérica do que específica e objetiva, entende? E nos scripts, a gente mistura tudo isso. Então, a linguagem que a gente usa nos scripts na hora de fazer uma transformação, que a gente faz as pessoas fecharem os olhos, que é aquela condução, algumas pessoas chamam de indução. A gente faz uma indução ou condução, melhor dizendo, também tem um pessoal que chama de visualização. A gente vai fazer visualização. Então as pessoas fecham os olhos e fazem uma visualização interna. E nessa condução que a gente faz a visualização, a gente faz as pessoas imaginarem uma série de situações. Essa linguagem, ela tem que ser construída com base numa linguagem genérica que encaixe para todo mundo. Quando a gente trabalha a jornada do herói, conectada com histórias de filmes,
O que a gente está trazendo para a pessoa? Com que ela, na verdade, não é a história do filme que é um personagem específico. Na verdade, quando eu falo de filmes, a pessoa pega a própria história dela, que se conecta com uma história de filme e traz a jornada do herói com ela, junto com essa linguagem genérica. Você permite com que todas as pessoas ali, mesmo sendo pessoas heterogêneas, pessoas muito diferentes umas das outras, a gente consegue fazer com que as pessoas se conectem com aquilo que você está fazendo. Então é um método muito exclusivo, sabe? Um método muito específico. Uma linguagem, essa linguagem 2, que é de condução de visualização, ela usa esse método muito específico, usando PNL, hipnose, que é a linguagem de Milton Erickson. A gente usa filmes de jornada do herói, tudo junto dentro desse processo. E isso faz as pessoas conseguirem acessar tudo aquilo que é importante e promover a transformação na vida dela. Eu falei só da linguagem verbal, agora eu vou falar sobre a linguagem corporal. E antes de falar da linguagem corporal, eu quero que você, se você estiver gostando desse vídeo, clica no like aí, dá um like pra gente, tá certo? Assina o nosso canal e ativa o sininho, tem um sininho aí, ativa o sininho para você ser notificado todas as vezes que a gente subir um vídeo novo aqui no canal, porque todo dia a gente tem vídeo novo aqui no canal, tá certo? Se você estiver vendo a gente no Instagram, me segue no Instagram. Então, olha, a gente está sempre com esses vídeos aqui no YouTube e no Instagram. Deixa eu falar um pouquinho do que eu estou fazendo aqui. Hoje eu estou no Hotel Ibis, que fica aqui em São Paulo, que é o Ibis Congonhas, que é bem aqui de frente, tem um aeroporto de Congonhas, e aqui atrás a gente tem a nossa sede, a sede do nosso instituto, que é de carro, é 5 minutos daqui do aeroporto de Congonhas. A nossa sede, a gente já está há algum tempo, tem alguns poucos meses, a gente inaugurou faz uns 2, 3 meses, a gente está agora no mês de junho, tá certo? Junho, hoje é junho de 2019, faz uns 2, 3 meses, a gente já fez 3 eventos na sede, e amanhã, que é sábado, a gente vai ter um novo evento nessa sede, que vai ser o seminário Vendedor Extraordinário. É só uma curiosidade aqui para você, tá certo? E são 2 dias, é sábado e domingo, o seminário de vendas que a gente faz, chamado Vendedor Extraordinário. Quem vai ministrar é um trainer do nosso time, que é o Naldo Correia. O Dan, vou pedir pro Dan colocar a foto do Naldo aqui pra gente, ó. Maravilha. Se você não quer ser dos arquétipos que eu falei já no vídeo, 7 arquétipos de um treinador, assista esse vídeo que você vai entender o que eu tô falando aqui agora. Se você não quer ser o vilão, como que você demonstra isso? Com a linguagem corporal, tá certo? Por mais que você fale algumas coisas que às vezes soem um pouquinho duro, mas se você com a sua linguagem corporal demonstrar o que você quer passar, você não vai se tornar o vilão. E o outro arquétipo que é perigoso também, além do vilão, é o juiz. Se você também souber falar o que você vai dizer, mais importante do que você diz é a forma que você diz e a sua linguagem corporal. E mais importante, aí tem um outro vídeo, eu vou pedir para o Dan, se der, Dan, coloca aqui o link. Se não aparecer o link aqui, procura no nosso canal que tem os 3 estilos de treinadores. Não são arquétipos, são estilos. Que a gente tem ou showman, ou presidente, ou estilo stand-up. As pessoas, elas confundem muito que um treinador ele tem que ser o showman o tempo todo, e não é assim. Tem que ser, na verdade, você tem o contexto certo, a circunstância certa dentro do seu treinamento para você demonstrar ser o showman. Vai lá, falar mais rápido, falar mais alto, movimentar o corpo, tudo isso daí tem um ponto certo para fazer. Porque se você faz o tempo todo, ou se você erra a dosagem disso, você fica parecendo uma macaquice, fica mais ridículo do que bonito, tá certo? A linguagem corporal é mais importante do que você demonstrar. Não, eu vou aqui, quanto mais eu pular, melhor. Não. Linguagem corporal. O treinador tem que ter linguagem corporal, os ombros para trás, um peito estufado, o olhar nem para cima, que se ele tiver com o olhar para cima é arrogância, é prepotência, nem olhar para baixo, que senão ele vai demonstrar que está para dentro, está fracassado, sentindo derrotado, não é isso? Olhar na horizontal, certo? Sem nariz empinado. Agora, com o corpo firme, linguagem corporal, gesticular firmemente tudo que você está falando. E se você, então, trouxer essa linguagem corporal desse jeito, não é brusco, tá certo? Não estou falando para você se mostrar agressivo, não é agressividade, é firmeza na sua linguagem corporal. Você vai
estabelecer o alfa, que você já está estabelecendo como estar em cima do palco com o microfone, você vai ajudar a aumentar o arquétipo do imperador, certo? Você vai se mostrar com autoridade, o imperador ali em cima do palco. A linguagem corporal é tudo muito importante. Eu não sei se você já estudou linguagem corporal, mas para um treinador, essa linguagem é a mais importante de todas. Por mais, eu vou até dizer aqui para você, vamos supor que você passe um seminário ou um treinamento inteiro sem ser o showman, pular e tal, empoderado e tal, não está fazendo isso, mas se você tiver uma linguagem corporal de imperador, de alfa, mesmo que você seja mulher, eu não estou falando aqui imperadora, tá certo? Imperatriz, né? Seria o ideal, imperatriz. A gente está falando aqui no masculino, mas para você, mulher, isso é importante também. Quando a gente fala alfa, você ser a alfa que está ali, ser a imperatriz que está ali. A linguagem corporal é muito mais importante da linguagem verbal, tá certo? Esse é um ponto importantíssimo. Então vamos lá, recapitulando esse vídeo aqui no geralzão. São 3 pontos importantes. Linguagem verbal são 2 pontos e linguagem corporal. Linguagem verbal diretiva, objetiva e clara, que vai elevar o seu alfa e o seu imperador, tá certo? Para você ir nos pilares fundamentação e identificação. Depois, linguagem genérica, que é aquele método que eu falei para vocês, para conduzir uma visualização. Essa linguagem tem que estar conectada com a linguagem ericksoniana, com PNL, a gente junta aí Jornada do Herói com filmes. E a linguagem corporal. Esses 3 pontos são fundamentais para a linguagem no modo geral de um treinador, tá certo? Se você gostou desse vídeo, se fez sentido para você, dê um like, assina o nosso canal, tá certo? E ativa o sininho para você ser notificado. E se você está assistindo a gente no Instagram, segue a gente no Instagram. A gente se vê no próximo vídeo e um forte e grande abraço de tigre!